Boa tarde, sétimo ano. Nós vamos agora dar continuidade ao nosso assunto de reforma protestante, mas nessa aula especificamente a gente vai falar do luteranismo, não é? Que é esse movimento surgiu a partir de Martinho Lutero, que é o grande nome da reforma protestante. Então aqui nós vamos falar sobre as 95 teses de Martinho Lutero, o momento em que ele rompe definitivamente da Igreja Católica, que é excomungado. Então, esse vídeo é para tratar sobre esse assunto em específico, tá? Então, peguem o livro de vocês para que vocês possam acompanhar ou se aprofundar na leitura depois. Nós vamos dar início a partir da página 106, tá? Então, 106 até a página 108 vai estar o conteúdo relativo a esse vídeo. Então, vamos começar nossos estudos. Para começar, nós vamos, a princípio, conceituar a reforma protestante, a reforma de uma forma geral, que vocês já sabem sobre esse conteúdo, porque também foi o conteúdo das aulas passadas, tá? Mas a reforma foi um movimento de protesto contra os dogmas da Igreja Católica, mas que tinha o objetivo de reformar essa igreja a partir do século XVI, tá? Então, nós temos o luteranismo, que vem de Martinho Lutero, que é o grande protagonista, de fato, da reforma protestante, mas nós temos outros movimentos, como o calvinismo, o anglicanismo, que a gente vai estudar em outra aula, e os anabatistas, que a gente vai ver ainda nessa videoaula. No estudo da reforma protestante, nós temos, como eu já falei, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Então, esses são os principais pilares da reforma protestante. Então, nós vamos estudar o luteranismo com Martinho Lutero, agora nessa aula, o calvinismo, que o principal criador é João Calvino, e o anglicanismo, o rei Henrique VIII. Na próxima aula, nós vamos falar desses três. Então, essa aula especificamente vai falar de Martinho Lutero. Tá? Quando é que Martinho Lutero passa a romper com os preceitos da Igreja Católica e a querer reformar a Igreja Católica? Ele é um monge, a gente já sabe disso, é um monge católico, e ele começa a criticar várias questões que a Igreja Católica usava, como a venda de indulgências, como já foi dito aqui, como a venda de relíquias sagradas, como a não interpretação da Bíblia. A interpretação da Bíblia só era uma autoridade da Igreja Católica. Então, todas essas questões ele passou a criticar, e isso vai fazer surgir como um dos pilares principais da reforma protestante, o luteranismo. Martinho Lutero pertencia aos monges agostinianos, então era professor de teologia inclusive, era um grande intelectual da época também, e como eu falei para vocês, começa a discordar dessas atitudes religiosas, tá? E aí ele vai começar a romper com a Igreja Católica, principalmente nesse sentido. A intenção, a princípio, é reformar, bater de frente com a Igreja Católica, mas se esperava aí um reconhecimento da parte da autoridade máxima, que era o Papa. Isso não aconteceu, por isso que se vai aos extremos. Então decide se romper completamente, a Igreja Católica acaba excomungando Martinho Lutero, e ele se livra, inclusive, da Santa Inquisição, né? De ser, por exemplo, ele poderia ter ido até a punição máxima da Santa Inquisição, que é a morte de fogueira, e isso não aconteceu, porque ele se escondeu, senão poderia sim ter acontecido. Então esse é o início da trajetória de Martinho Lutero nessa fase da Reforma Protestante. O início do rompimento do Martinho Lutero com, de fato, a cúpula da Igreja Católica se dá quando Martinho Lutero fixa na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses. Ele elabora 95 teses, 95 pontos sobre as principais divergências com a Igreja Católica, e eram 95 teses muito desafiadoras, de muitas críticas à Igreja Católica. Em cada ponto, ele colocava o porquê discordava, e inclusive fazia alusões bíblicas, afirmando que aquilo era, além de tudo, além de imoral, era uma conduta que não condizia com as Sagradas Escrituras, né? Então, assim, entre outras coisas, ele defendia que só a fé salva. Então, segundo o pensamento de Martinho Lutero, as boas obras, que a Igreja Católica também colocava associada à salvação, a fé,
e a prática de boas obras ele deixava de lado, não, ele na verdade dizia que só a fé salvava, se posicionava radicalmente contra a venda de indulgências, né, contra a venda de objetos sagrados, que é a simonia aí. Ele era a favor do casamento, né, de padres. Ele, muito pelo contrário, ele não compactuava com o fato do padre não poder casar, ele era a favor do casamento, condenava o culto a imagens e não queria essa subordinação papal, né? Então ele desprezava essa hierarquia papal. Era a favor do divórcio, livre interpretação da Bíblia, queria que inclusive a Bíblia fosse traduzida para o idioma nacional para que as pessoas pudessem ler e interpretar a Bíblia ao seu modo. Então, essa era uma das principais questões que Martinho Lutero trazia nas 95 teses. E aqui eu trouxe alguns pontos dessas 95 teses de Martinho Lutero, né? Nós temos aí o ponto 32 e o ponto 36, em que ele critica diretamente a venda de indulgências. Ponto 32 ele fala que quem acredita nisso é condenado, e no ponto 36 ele fala que todo cristão que verdadeiramente se arrepende não vai precisar comprar nada do Papa, um documento que assine e garanta essa salvação, porque o perdão dos pecados vai ser dado pelo próprio Deus, sem precisar de fato desse documento. E no ponto 86 ele faz uma crítica direta ao Papa, que pedia na época doações para a construção da Basílica de São Pedro. Então, esse foi um dos grandes motivos que fez com que Martinho Lutero fixasse de vez essas teses na porta da igreja, e já esperando esse rompimento total com a Igreja Católica. Ele sabia que ia desafiar o Papa. O Papa, na época, existia uma movimentação da Igreja Católica para se adquirir verbas para se construir a Basílica de São Pedro. Então, ele reforça o Papa a venda de indulgências, porque isso faria com que eles arrecadassem muito dinheiro para a construção da Basílica. E Martinho Lutero se posiciona radicalmente contra e diz que, precisando fazer uma igreja, construir uma igreja, a igreja era a que mais tinha posses para fazer, né? Os padres, os papas tinham esse recurso para fazer, para a construção dessa basílica, sem precisar explorar os pobres. Então, resumidamente, os princípios dessa nova religião, não é, fruto do protestantismo, o luteranismo, ele se dá a partir desses pontos que eu coloquei aí. A salvação através da fé, então se dispensava as boas obras, a salvação dependia da fé. Leitura e interpretação livre das Sagradas Escrituras, não é? A Bíblia ela era apenas no latim, e ele levantava a bandeira de que ela deveria ser traduzida e que todas as pessoas deveriam ter em casa a Bíblia e fazer sua livre interpretação. Eliminação dos santos, das imagens, porque ele condenava o culto às imagens. Fim do celibato para sacerdotes, que é justamente não se manterem castos. Ele era a favor do casamento entre os padres. Não seguimento da autoridade papal, quebrar essa hierarquia que a Igreja Católica, inclusive, ainda hoje possui, não é? Só aderiu a 2 sacramentos, dos 7 sacramentos da Igreja Católica, ele só é a favor de 2, que é o batismo e a Eucaristia. A submissão da igreja ao Estado, ou seja, a igreja não era um poder acima do Estado, ele era a favor disso. A utilização do alemão, da língua alemã nos cultos religiosos, porque se falava o latim nas celebrações e ele era contra. E negava também a transubstanciação, que para os católicos é exatamente o milagre eucarístico, não é? Que é a conversão do pão no corpo de Cristo. O luteranismo ele ganha uma força muito grande na Europa, porque muitas classes apoiam Martinho Lutero, né? Até por uma questão econômica que vocês já sabem disso, eu já falei também. Então, assim, algumas classes que apoiaram: a nobreza, a burguesia e camponeses, tá bom? Então, assim, burguesia e nobreza nós já sabemos o porquê, existia uma questão econômica atrás disso, né? Os camponeses, eles queriam praticar, por exemplo, a usura, que era o empréstimo a juros, e a Igreja Católica era terminantemente contra. Então, por isso esse apoio a Martinho Lutero,
né? Então, todas essas relações econômicas estão aí atreladas. Muitas dessas classes, dessas pessoas que faziam parte dessas classes sociais, passam a apoiar Martinho Lutero, inclusive alguns príncipes que ele tem apoio. E os camponeses que eram diariamente explorados pela Igreja Católica quando pagavam o seu dízimo de uma forma muito sofrida, então eles aderiram à nova religião que veio através de Martinho Lutero. Então essas são as principais classes que o apoiaram. Por isso que esse movimento ganha força. O luteranismo ele é apoiado por essas classes. Existe aí uma expansão muito grande dessa nova religião, ganha muitos adeptos e isso se torna um problema grande para a Igreja Católica. Então, como fazer para barrar isso, principalmente para punir esse herege que era Martinho Lutero? Então, assim, o Papa Leão X fica revoltado e pede uma retratação pública de Martinho Lutero, por parte de Martinho Lutero, que não faz isso, que não se retrata publicamente, que na verdade, muito pelo contrário, continua incisivamente falando as suas críticas em relação à postura da Igreja Católica, principalmente a venda de indulgências. Então acontece uma assembleia, que é uma reunião intitulada pela Igreja Católica de Dieta de Worms, que era o quê? Era uma assembleia para julgamento do próprio Martinho Lutero. Então, uma reunião do alto clero e de alguns príncipes para saber o que se fazia com Martinho Lutero. Nessa reunião foi decidido, nessa assembleia julgamento, que era basicamente o julgamento, foi decidido que Martinho Lutero não iria ser condenado à morte, então ele acabou se livrando de ser condenado à morte por fogueira, né, como se fosse um herege, mas que ele seria excomungado da Igreja Católica, e assim foi feito. Ele foi excomungado da Igreja Católica e ele se escondeu, porque ele estava sendo basicamente perseguido, ele não podia sequer sair em público, porque ele era rechaçado. Então ele se escondeu durante muito tempo, e isso fez com que ele tivesse tempo para traduzir a Bíblia para o alemão, que vai ser muito importante nesse processo.